Começando aqui em alto astral, mas infelizmente a gente precisa falar de coisas que não são nada legais, porque afinal de contas nós estamos no país de Bolsonaro. Esse é o Brasil de hoje. A grande verdade, Brasil. Depois vão falar que a gente pega no pé, que a gente é comunista, que a gente é petista. Tem ouvinte que acha isso, né? A gente que só critica o Bolsonaro, mas como é que a gente não vai falar? Como é que nós não vamos comentar e criticar duramente a postura do nosso presidente, que acaba de ter seus vídeos nesta segunda-feira? Seu vídeo, a sua última live foi apagada pelo Facebook e pelo Instagram. Por quê? Porque ele publicou ali uma mentira absurda, deslavada, ridícula. Ele disse na última live dele que uma fake news, ele divulgou uma fake news de um blog sujo lá da Inglaterra, em que se dizia que as pessoas vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo AIDS. Ele misturou Covid com AIDS, segundo essa notícia aí que ele catou de um blogzinho ridículo que é famoso lá na Inglaterra por ser conhecido como um blog de fake news. Bom, obviamente que a gente precisa dizer, não há nenhum estudo, nenhum indício, nenhuma pesquisa que leve isso a sério, que mostre qualquer relação entre as vacinas contra a Covid e o vírus da AIDS. Isso não existe. Isso é fato. Toda a comunidade científica, todos os médicos, pesquisadores, todas as entidades aqui no Brasil já se manifestaram, já postaram nas suas redes sociais, inclusive o próprio Facebook, né? Além de apagar o vídeo do Bolsonaro, o porta-voz da empresa declarou: nossas políticas não permitem alegações de que as vacinas contra a Covid matam ou podem causar danos graves às pessoas. Bom, vamos lá. Primeira giro aí de comentários aí com vocês. Quem quer começar? Começar pelas damas, ou a Fernanda ou a Juliana. Eu queria entender o que o Bolsonaro ganha quando ele divulga uma informação dessa. Eu não vou... A imagem, nós temos a imagem, mas nós não vamos aqui repercutir, porque seria irresponsável da nossa parte ficar repercutindo esse tipo de informação, né? Temos a foto aí. Nessa foto dá para ver da onde ele está tirando essa informação. Tem ali um jornalzinho conhecido na Inglaterra, no Reino Unido, chama Bring It News. Acho que é isso. Não, Before It News. Before It News. E é daí que ele tirou a informação. Não foi da revista Exame. Eu já vou falar da revista Exame depois. Se alguém quiser explicar o lance da revista Exame que está repercutindo nas redes bolsonaristas, fiquem à vontade. Quem quer comentar primeiro isso? O que o presidente ganha com esse tipo de desinformação, gente? Ele ganha alguma coisa? Acho que a live é o novo cercadinho, né, gente? Então, assim, ele pegou isso aí, a gente tá no meio de um furacão econômico, tira ministro, sai ministro, equipe pede demissão, gasolina vai aumentar de novo. Então, o cara tá no meio desse furacão, o que ele vai fazer? Pô, Covid da AIDS, pô. Aí, então, assim, a lógica dele é a mesma lógica do factoide, pós-factoide, bomba de fumaça. Na verdade, a gente está no meio de um caos econômico, entrando em colapso. Ele mesmo teve que ir lá pedir a benção do Paulo Guedes para o cara não ir embora. Então, a gente precisa de algo para movimentar o zap das tias bolsonaristas. Então, para mim é isso, é mais um factoide. Eu também não acho que ele acredita nisso, mas isso é uma coisa que a gente está aqui parando para falar. Então, funcionou. Fernanda, você está dizendo que funcionou porque está ocupando o espaço da imprensa em falar disso e não falar de coisas mais sérias e mais graves, é isso? Exatamente. A gente volta a comentar o absurdo, né? Então, quando a gente volta a comentar o absurdo, a gente deixa de olhar para o dia a dia, a gente deixa de olhar para o óbvio, deixa de olhar para o nosso dinheiro que não dá para pagar a compra do mês, não dá para pagar a conta de luz, porque a gente fica tão espantado com isso e fala, pô, como é que meu presidente fala isso? Como é que o chefe de uma nação fala que uma cura, né, uma ajuda para uma doença me traz outra doença que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então eu acho que, de novo, a gente já passou por isso nesse governo, não podemos esquecer. Ele já fez isso outras vezes, trazendo absurdos. Então isso é um modus operandi no momento de crise máxima no governo federal, entendeu? Fala, Ju. Olha, eu comento até com certo constrangimento, porque é muito desrespeitoso, até quem tem HIV, né? E é desrespeitoso com todas as campanhas de prevenção contra esse vírus também.
e contra o próprio Covid, né, de um modo geral. Então, o que dizer mais de lamentável, né? Ele coloca em risco todos os pressupostos de cuidados, do trabalho que as pessoas fazem, de pessoas que contraíram tanto o Covid quanto o HIV. É uma calamidade isso. Acredito que eu não sei qual é a punição adequada dentro da legislação para alguém que transmite uma informação tão grave como essa, mas ele deveria ter algum tipo de punição. Pois é, o Inagaki, nas redes bolsonaristas, está rolando aí uma tentativa de justificar essa fake news, essa mentira, né? Essa mentira grotesca que o Bolsonaro mandou na live dele, na última live dele. Então, nas redes bolsonaristas estão falando que, isso aí saiu na revista Exame 1 ano atrás, aí tem lá um print da matéria que saiu na revista Exame. E aí agora vocês estão falando que saiu na revista Exame do ano passado, ninguém criticou. Agora o Bolsonaro está falando a mesma informação, só que não é a mesma informação. Não é a mesma informação. O que saiu na Exame foi uma especulação. A matéria não afirma nada, está lá a manchete. Uma suspeita de que pode ser que tem alguma relação com HIV. A frase está no condicional, eu não lembro agora a frase de cabeça, mas enfim. Tá na mão do Bolsonaro, na live dele, ele não tá lendo a revista Exame, ele tá pegando a notícia de um blog sujo lá da Inglaterra. Tá lá, tá na live. Mas estão tentando passar um pano aí, dizer que, olha lá, Exame também deu essa informação e não tem nada a ver, né? Além de tudo, mais uma vez, Bolsonaro quer culpar a imprensa por alguma aberração que foi dita por ele. E acho que uma coisa muito problemática nessa história toda, até comentando o fato de que estamos repercutindo essa fala. Só que a gente acaba sendo obrigado a falar sobre isso porque é um absurdo, uma aberração tão grande que a gente não pode simplesmente deixar passar e ignorar o fato de que nós temos um presidente que está falando com todas as letras que vacinas podem causar HIV. Então, no final das contas, isso prejudica não apenas toda a campanha de imunização contra a Covid, como para qualquer vacina em geral. E aí, é muito aquela coisa de realmente subir a barra. Qual vai ser? Que absurdo eu vou falar para que as pessoas não tenham nem a opção de ignorar? É o caso. A gente não pode deixar passar uma coisa dessa. E é claro, como a Fernanda bem pontuou, é o clássico caso de factoide, que acaba sendo lançado justamente em momento em que o governo está sofrendo uma crise, a saída de várias dos frentistas do Poço Ipiranga, né, por causa de toda a história de furar o teto de gastos do orçamento com a criação do Auxílio Brasil. E aí, no fim das contas, a gente, lamentavelmente, precisa dar espaço para isso, para reiterar e deixar muito claro a mentira absurda que o presidente propagou, e combatendo a campanha de vacina, que é justamente isso que está fazendo com que a economia possa ser retomada, que a gente possa retomar a nossa vida habitual e não todas aquelas pataquadas de tratamento precoce, etc. A gente precisa falar porque, infelizmente, tem muita gente que acredita nas coisas que ele fala, que o Bolsonaro fala. Afinal de contas, ele não é um cara qualquer, não é um cidadão comum. Ele é o presidente da República. Nesse momento aqui, eu tô vendo aqui no chat, tem um imbecil falando aqui, não, que as vacinas contra a Covid diminuem a imunidade. Quer dizer, dando razão para esse argumento. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o presidente puxa essa desinformação, essa cadeia se incendeia, né? Ela se alastra. Vocês acham que o Facebook e o Instagram agiram de forma correta ou não? Tem muita gente, muito influenciador, inclusive que não são apoiadores do Bolsonaro, que estão levantando a questão da liberdade de expressão, de censura, estão falando em censura, que o Facebook, ao tirar o vídeo, ao apagar o vídeo dessa live do Bolsonaro nas duas plataformas, Facebook e Instagram, eles estariam, de certa forma, censurando o presidente. Vocês acham que se trata de censura? Qual é a opinião real de vocês, hein? Essa novela, a gente já viu essa novela, né? Isso aconteceu exatamente nos Estados Unidos. O Facebook, Instagram, Twitter removeram conteúdos com desinformação do presidente americano e seus apoiadores disseram que era censura e etc. Continuou removido, está fora do ar, violou as regras daquele... Porque assim, o que as pessoas não entendem é o seguinte,
que o Facebook é uma empresa privada. Ele tem as regras dele. Se a pessoa quiser utilizar como seu canal, que siga as regras. Quer falar o que quiser? Use o seu site. E mesmo assim, você ainda tem que se dobrar à legislação federal. Então, assim, esse que é o ponto. Você pode ter um site. A gente tem o caso do Alan lá, o nosso blogueiro favorito. Ele tem lá, ele fala o que ele quiser, mas ele tem que seguir as regras. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, a gente já viu essa novela, né? E não acho que seja censura, não. Eu acho que tá mais do que certo. Tem que tirar tudo do ar, né? Eu vi Rafinha Bastos, eu vi outras pessoas também, outros influenciadores, dizendo que, olha, isso aí não é legal, ninguém aqui apoia o Bolsonaro, tal, sou crítico do Bolsonaro, mas apagar o vídeo dele também não é o certo, porque se trata de censura e hoje foi com o Bolsonaro, amanhã vai ser com alguém que você concorda com a mesma linha de pensamento. Vocês acham que isso faz sentido? Qual é a opinião, Juliana e Inagaki? A gente viu a grande repercussão que deu a entrevista do Antônio Tabet com o Monark, falando justamente dessa história toda de liberdade de expressão. Só que uma coisa é você poder ter a sua opinião sobre assunto X ou Y. Outra coisa, de fato, é você começar a propagar ou defender crimes. Então, a partir do momento que alguma pessoa fala que todo negro é ladrão, que homossexuais devem ser assassinados, isso daí pode ser defendido como liberdade de expressão? Não. Isso é crime. Não dá para confundir liberdade de expressão com pessoas que incentivam, que estimulam crimes, que estimulam práticas que matam pessoas. E no caso do vídeo específico a respeito de vacinas supostamente causarem, ajudar em propagar HIV, é um absurdo tremendo que mata pessoas, que destrói famílias, e não dá. Você não pode simplesmente permitir que as pessoas possam falar absolutamente qualquer coisa. Liberdade, o limite da liberdade é a partir do momento em que você impacta a liberdade da outra pessoa. É aquela coisa. Então eu vou ter a liberdade de espancar todo mundo porque eu quero me sentir livre para expressar, para externar a minha raiva contra a sociedade. Não dá. Se nós vivemos uma sociedade, se nós convivemos com outras pessoas, isso é viável, isso é possível, dentro do processo que a gente precisa seguir determinadas regras de convivência, né? E nessa história toda, a liberdade de expressão também entra nisso, porque você não pode permitir simplesmente que as pessoas comecem a defender práticas criminosas a seu bel prazer. Ô, Juliana. Claro. Agora eu quero ser séria aqui numa coisa. Ué, porque antes você não estava sendo séria? Como assim? Não. Não, porque eu vou falar o que ele fez com as lideranças, lembrar o que ele fez aqui com a Dilma, lá na Câmara, quando ele fez apologia à tortura. Naquele momento, a Fernanda tá rindo aí, porque eu tô falando do PT de novo. Vocês devem estar rindo aí também. Não. É contra. Mas é sério, é muito sério isso. Se fazer apologia à tortura contra uma presidente ou quem quer que fosse, não precisava ser só contra a Dilma. Tudo que foi feito por esses grupos bolsonaristas também em atitude misóginas, de desqualificação das mulheres e uma série de parlamentares, ele nunca recebeu punição. Ele deveria ter saído naquele momento acompanhado da polícia de lá dentro da Câmara, da polícia política, no momento em que ele fez apologia à tortura. Nada foi feito contra esse tipo de crime, né? Essa apologia. Lembrar vocês também que disse que ia estuprar também uma deputada, se não me engano, a Maria do Rosário. Eu não lhe bato porque você não merece. Você não merece ser estuprada, alguma coisa assim, né? Eu não lembro da frase exatamente. É uma frase grotesca. Sim, então, e qual tipo de punição que ele recebeu já? Quantos anos faz que essas duas menções aconteceram? Já faz bastante tempo. Ele não foi punido em nada. Então, ele só reifica suas próprias escrotices e nada é feito. Então, essa liberdade de expressão, quando a gente pensa em veículos de mídia, né, que são
privados, conforme a Fernanda lembrou, ela não está ameaçada, tem que tirar mesmo. E muito me estranha a justiça brasileira não atuar de uma maneira mais assertiva para combater esse tipo de postura. Isso me espanta. Cadê a justiça aí? Cadê a atuação? Cadê o PGR, né? O Aras. Cadê tudo? Cadê? O presidente da República fala que vacina desenvolve AIDS, mais uma vez, né? Porque ele já tinha dito, na semana passada, ele disse mais 2 frases horríveis que ele falou. A gente até comentou aqui. Eu não me vacinei, quem quiser siga meu exemplo. Falou da comitiva que foi com ele para os Estados Unidos. E fulano, todo mundo se vacinou e pegou, dando a entender que não adianta nada se vacinar. Ele está sempre jogando contra as vacinas. É impressionante, né? Impressionante. No momento em que o Brasil bateu um recorde aí nesse final de semana de vacinação, a população, pelo jeito, não aderiu, né, a esses delírios do Bolsonaro, né? O brasileiro está se vacinando, ainda bem, né? Já tem aí 75% quase da população vacinada com pelo menos uma dose. Pelo menos isso, né? Que bom que não estão indo atrás do que o nosso presidente diz. Mas você lembrou bem, Juliana, você lembrou bem. A frase que o Bolsonaro disse quando votou a favor do impeachment da Dilma, enaltecendo o torturador da ditadura brilhante Ustra. Você lembrou bem. A grande verdade.